Olá, olá. Então, minha primeira live hoje. Vou falar para você que é barbeiro. Confesso para vocês que eu tô um pouquinho nervoso, tô um pouquinho ansioso, mas eu tô preparado. Tô preparado para falar para você que trabalha no mesmo ramo que eu e para você que tem o desejo de mudar as suas perspectivas, você que tem o desejo de mudar aquilo que você tem vivido aí dentro da sua barbearia. A grande realidade é que para a gente ter mudanças na vida, a gente precisa de atitudes diferentes. Então eu estou tomando as minhas atitudes diferentes e eu estou comprometido para que você, barbeiro, também tome as suas atitudes diferentes. Então meu compromisso de hoje, meu compromisso nessa manhã de quarta-feira eu quero fazer o meu melhor para que você possa estar no seu melhor também. Então hoje eu vou falar como que... Tá sem som? Desculpa aí, gente. Vocês estão conseguindo... Quem tá assistindo tá conseguindo me ouvir? Só manda um joinha, por favor. Tá saindo som? Peraí. Som, tem som? Quem tem som faz joia. Manda um joia, manda um S aí. Beleza. Então beleza, vamos lá. Então eu tô comprometido aqui para passar o que eu vivo de experiência positiva dentro da minha barbearia e o que eu posso agregar para você que é barbeiro também, para você que talvez está começando, para você que talvez já está há algum tempo. Eu acho que a gente pode compartilhar informações bacanas, experiências legais, de acertos e de erros. Isso vai ajudar a gente a conseguir desenvolver melhor o nosso ramo. Uma coisa é fato, gente. Todo ramo a gente tem áreas de prostituição. A gente tem pontos onde o mercado ele fica prostituído. O que seria um mercado prostituído? Ele fica se vendendo muito fácil, ele se vende de forma barata. E o barato não tem ligação com o preço. O barato ele tem ligação com o valor. No fundo, você entende? As pessoas precificam o valor, mas a grande realidade é que eu acredito que você vale mais do que você pensa. Então, o meu compromisso hoje aqui é isso, é compartilhar com vocês o que eu tenho vivido aqui dentro da minha barbearia. Estou na minha casa aqui agora, né? Mas é o que eu vivo dentro da minha barbearia, para que você, barbeiro, também possa viver o seu melhor. Então, hoje eu vou falar sobre como aconteceu o método barbeiro viral. Então, eu tô com um mapa aqui de pensamento, tá? Então, se vocês me verem olhando pro lado, é só para eu não me perder nos pensamentos, tá bom? Então, eu vou contar para vocês como que tudo começou, como que começou esse caminho, né, do barbeiro viral, o que eu vivi no processo antes de formalizar isso e como que tudo tem se finalizado, tá bom? Então, a minha realidade hoje eu tenho clientes que são organizados, eu tenho clientes que são comprometidos com os seus horários, consequentemente eles são comprometidos com os meus horários. E isso muda demais o clima dentro da sua barbearia, sabe? Eu acredito que esse é um ponto que pega muitos barbeiros. A gente vive, a grande maioria trabalha com horário marcado, né? E nós temos as nossas perspectivas, a gente tem a nossa organização. E isso muitas vezes trava a gente, porque, ninguém gosta de tomar um furo de cliente, né? E o cliente, muitas vezes, ele não fura com você por maldade, né? Eu acredito que na maioria das vezes. Mas tem coisas que você, barbeiro, pode fazer para você melhorar isso. Enfim, então, essa é a minha realidade hoje. Eu tenho uma harmonia com os meus clientes, sabe? Eu percebo que eles têm um perfil comportamental. E isso é muito interessante, sabe? E eu descobri que através do que eu vivi e do que eu consigo colocar dentro da minha barbearia, eu consegui atrair isso para os meus clientes e a gente foi gerando um ciclo, sabe? Um exemplo meio doido aqui, mas que me veio agora na mente, é igual assim no trabalho, né? Dizem que isso é uma realidade porque eu já presenciei isso. Quando muitas mulheres elas trabalham juntas, o ciclo menstrual delas fica muito próximo ou fica praticamente que igual.
E é a mesma coisa, você consegue fazer a mesma coisa com os teus clientes dentro da tua barbearia. Você consegue ter um ciclo de relacionamento, de comprometimento, não só contigo, mas com os seus clientes também. Então tudo começou no início, né? Tudo começou antes mesmo de ser barbeiro. Antes eu trabalhava na área de vendas, né? E então foi lá que os princípios que eu comecei a enxergar aqui no meu trabalho começaram a surgir. Então, esses princípios eles já existiam na minha cabeça, né, antes de ser barbeiro. Quando eu comecei a trabalhar como autônomo, eu descobri que existem dois lados da moeda. Quando a gente é funcionário de alguém, olha, se você é funcionário, você trabalha dentro de uma barbearia. Cara, se você já tem essa percepção, você já está um passo à frente dos outros. Geralmente a gente enxerga só o lado do cliente, né? Aquela famosa frase assim, o cliente é que manda, o cliente manda em tudo, o cliente que direciona você. Isso é uma grande verdade até certo ponto. Você como barbeiro, você consegue trabalhar de certa forma que você consiga direcionar como seus clientes podem ser dentro da sua barbearia, entendeu? Então eu fui descobrir esses dois lados lá quando eu trabalhava com vendas, né? Que obviamente existe o lado do cliente e existe o lado do barbeiro. Antes eu não tinha essa percepção, por incrível que pareça, não sei se isso é óbvio para você, mas para mim isso não era. E quando eu comecei a cortar cabelo, isso ficou muito evidente para mim. Então assim, foi preciso depois disso eu começar a destrinchar esses dois lados, né? De cliente e de barbeiro. Então eu vou destrinchar eles aqui para você. Se os dois lados, cliente e barbeiro, estiverem em harmonia, o que você vai ter dentro da sua barbearia? O que você acha? Você vai ter realização profissional. Se você é um barbeiro e você trabalha com o lado cliente e lado profissional em harmonia, cara, você vai ser feliz com o que você faz. Agora, se só o teu lado está em harmonia, você não vai ser feliz porque os teus clientes possivelmente não estão felizes. E se só o lado do cliente estiver feliz, você também não vai estar feliz. Porque você muitas vezes vai estar deixando de fazer coisas que podem te agradam como profissional, entende? Então vamos colocar uma hipótese aqui. Uma hipótese não, um exemplo. Se nós estivéssemos num mundo onde existisse só o lado do barbeiro. Ou melhor, vou falar do cliente primeiro. Só o lado do cliente, como que seria? Então, se fosse só o lado do cliente, primeiro ponto, o cliente ele ia pagar um preço que ele achasse justo, que ele considerasse barato, certo? Então, automaticamente, ele ia precificar o teu serviço. Ele ia dizer o quanto que o teu serviço vale. Segundo ponto, ele iria na hora que ele quer e do jeito que ele quer para a tua barbearia. Terceiro, resumindo, né? Terceiro ponto, ele ia fazer tudo o que vai favorecer ele enquanto cliente. E sinceramente, ele não está nada errado de fazer isso. Ele está certo, ele não está errado. Agora vamos pensar em um outro mundo. Vamos pensar no mundo onde existisse somente o lado de barbeiro. Então, se existisse somente o teu lado como barbeiro, se o teu lado como barbeiro fosse perfeito, fosse o que mandasse aí na área, o que aconteceria? O barbeiro ele ia escolher o preço dele sem ter noção nenhuma de mercado, sem ter noção nenhuma do público que ele atinge. Consequentemente, ele não ia ter noção nenhuma de como que é o comportamento médio da maioria das pessoas, o comportamento médio ou da maioria das pessoas que ele atende, ou que ele até mesmo tem potencial para atender. Ia ter produtos mal precificados, produtos errados para vender. Resumindo, ele não ia ter clientes, isso é fato. Não ia haver clientes, porque a vida do mundo do barbeiro perfeito não ia dar certo. Só que o barbeiro também não está errado de querer isso. O barbeiro não está errado de querer isso. E o cliente também não está errado. Então, qual que é o cenário perfeito? É a gente viver naquilo que é justo. E o que é justo? Justo é aquilo que favorece os dois lados. Então, algo justo
seria algo que agrade o teu cliente, que o teu cliente chegue feliz, que ele fique feliz, que ele saia feliz lá de dentro. E que também agrade a você, barbeiro, que você receba o teu cliente feliz da vida, que você atenda ele feliz da vida e que ele saia da tua barbearia e que você também esteja feliz da vida porque ele saiu de lá, não no sentido de despachar, né? Mas que ele saiu de lá e você tá com aquela sensação de dever cumprido. Eu fiz o meu melhor. E agora eu quero te falar uma coisa, fazer o teu melhor, senhor barbeiro, ou barbeira, né? Não sei se tem alguma mulher aí que corta cabelo. Fazer o teu melhor não é só cortar cabelo, tá bom? Fique bem claro isso. A gente tem vivido um câncer aí no nosso mercado, no nosso nicho, e a gente tem se preocupado extremamente com só cortar cabelo. Isso não é ruim, isso não é negativo. Preocupar-se em cortar cabelo é essencial, só que preocupar-se só em cortar cabelo, não. Entendeu? Então você vai estar olhando só o teu lado profissional, você não está olhando os outros lados do cliente. Então assim, resumindo, tanto o cliente quanto o barbeiro, eles precisam estar felizes nesse processo. Isso é muito importante. Eu acho que se você tiver a oportunidade de anotar isso, seria interessante. O barbeiro, para ele estar feliz no processo, ele vai depender da felicidade do cliente. Porque, cara, se você estiver preocupado só com o teu processo, os teus clientes vão começar a sumir. E às vezes você está perdendo o cliente e você não faz noção do porquê, tá bom? Então, eu considero essa uma chave importantíssima para que você possa começar a mudar as perspectivas aí de como você tem atendido, tem trabalhado dentro da sua barbearia ou dentro da barbearia que você trabalha, tá bom? Vamos lá. Então, beleza. Eu dei uma introdução aqui para vocês, né, de como que foi esse processo, do que eu comecei a entender. Então, a partir daí, eu fui sentindo na pele como que era ser mal atendido, né? Depois desse processo de vendas que eu vivi, que eu experimentei, que eu trabalhei, eu comecei a sentir na pele, porque eu comecei a ver que eu precisava atender melhor as pessoas e a nossa percepção aumenta, né? É igual você quer comprar um carro, sei lá, um Palio vermelho. Pô, você quer comprar um Palio vermelho, você nunca vê Palio vermelho. Aí você quer comprar um Palio vermelho, você começa a ver adoidado aí na rua, né? Então eu comecei a perceber mais como as pessoas atendiam. E isso, ó, sinceramente, eu nem tô falando do ramo só da barbearia. Tô falando de qualquer ramo. As pessoas atendem muito mal, cara. As pessoas acham que basta só o produto que ela entrega ou o serviço que ela faz. E não é só isso. Tem um conjunto dentro disso, certo? Então, dentro da sua barbearia, dentro da barbearia que você trabalha, você precisa estar muito atento a isso. Você precisa ter um olhar aguçado para isso. De olhar o seguinte: se eu atender mal as pessoas, consequentemente, eu vou perder cada vez mais o meu negócio. Enfim, então eu comecei a sentir na pele, né? Só que aí eu virei barbeiro. Eu comecei o meu curso, né? Eu me tornei barbeiro, eu comecei a atender as pessoas. E dentro disso, eu comecei a me preocupar excessivamente, eu não estava errado nisso, né? E você, barbeiro, também não está errado. Eu comecei a me preocupar excessivamente com fazer um bom corte de cabelo. E aí, preocupação total no corte e preocupação zero no restante, né? Então, eu acredito que isso é um erro muito comum que acontece. A gente fica completamente como se fosse com tapa-visão, assim, sabe? Enxergando somente um caminho aí, enquanto barbeiro. Só que, graças a Deus, eu aprendi rápido com isso. Eu cometi erros, eu perdi clientes, tem clientes que nunca mais voltaram no meu início. Eu cometi deslizes, alguns clientes nunca mais voltaram, outros clientes foram voltar só depois de um ano. Mas eu cometi poucos erros, graças a Deus, eu cometi poucos erros. Só que assim, eu também devo mérito a esses poucos erros cometidos também ao meu pai, sabe? Porque o meu pai, ele sempre me ensinava uma coisa que eu também quero passar para você, barbeiro.
Se você aprender com os erros dos outros, você vai ter mais sabedoria. Sabedoria está relacionada com a gente aprender mais com os erros dos outros do que propriamente com os nossos. A gente vai ter os nossos erros, isso é fato. É inevitável, nós somos seres humanos, né? A gente é completo de acertos, qualidades e defeitos, né? Então, eu comecei a buscar aprender com os erros dos outros barbeiros e das pessoas que atendiam, que trabalhavam em outros ramos. Isso é uma chave que pode mudar completamente o nosso caminho enquanto barbeiro. Se a gente começar a se atentar cada vez mais, ter um olhar aguçado em como a gente é atendido pelas pessoas, em como as pessoas prestam um serviço pra gente, em como as pessoas entregam um produto pra gente e em como a gente tem feito isso para as pessoas, as coisas mudam, não tem outro caminho. Enfim, então, dentro da barbearia eu tive esses erros, eu consegui corrigi-los rápido, graças a Deus, e dentro disso eu fui pegando alguns pontos em comum, onde eu percebi que poderiam ser padrões para que existisse uma nova forma ou uma forma melhor de se atender na barbearia. Então eu fui pegando pontos que são padrões de atendimento no quesito ruim dentro das barbearias, dentro até mesmo do que eu fiz, e pontos que podem ser mudados e pontos que eu já tinha mudado e eu vi que poderiam continuar assim, que seriam replicáveis para outras pessoas. Então assim, quando eu comecei a executar isso, aí foi brotando cliente por cliente, eu comecei a conquistar cliente por cliente. Todos os meus clientes, até pouco tempo que eu conquistei, eles foram 100% por indicação. Eu não fiz trabalho de divulgação nenhum, eu não fiz boca a boca nenhum, foi 100% indicação. E a indicação, ela é uma grande régua para você, barbeiro, entender se o teu trabalho está sendo positivo. Se você está tendo indicação, o teu trabalho está sendo positivo. Porque a gente não indica aquilo que a gente não gosta. A gente não indica aquilo que a gente não gosta. Então, pouco a pouco eu fui conquistando, né, esses clientes através de indicação, através de estratégias que eu fui criando e eu fui testando tempo a tempo, mês a mês, semana a semana, dia a dia, cliente a cliente. Essas estratégias, as que deram certo, eu fui colocando na gavetinha do que deu certo, e as que deram errado, eu fui consertando, eu fui descartando, né? Enfim. Então, assim, na realidade do que eu construí hoje, enquanto método, eu sei que para crescimento é só questão de tempo. O tempo ele vai determinar as outras coisas. Então, para agora, vamos dizer assim, o alicerce está bem feito, certo? Então é isso que eu quero transmitir aqui para você, tá? Independente de como é a tua realidade como barbeiro, se você já é um barbeiro que tem uma posição diferenciada enquanto atendimento, ou se você se considera um barbeiro intermediário, você está num processo bacana de crescimento, você já se considera intermediário, ou se você é até um barbeiro iniciante, é importante que você estruture o seu alicerce. Então, para estruturar o seu alicerce, você vai precisar de estratégias, você vai precisar de... fora estratégia, você vai precisar... na verdade, acho que tudo se resume a estratégias. Não é só trabalho mecânico. Acho que eu vou resumir dessa forma. Você vai precisar de estratégia. Trabalho mecânico não é o suficiente, certo? Então, é isso que o método barbeiro viral é para mim, e é isso que eu quero que ele seja para as outras pessoas. Então, a partir disso tudo, surgiu a percepção de mudar o mercado. Deixa eu passar aqui rapidinho. Então, através desses pontos, eu comecei dentro da minha barbearia sentir o desejo de mudar a percepção de como funciona a barbearia hoje em dia. A gente está caminhando para um trilho
que em pontos ele é legal e em pontos ele pode ser arriscado, porque se você não tiver estratégia, se você não tiver preparo, isso vai ser perigoso para você. A gente está partindo muito para o caminho, como se diz a palavra? A gente está partindo muito para o caminho do status, lembrei. A gente está partindo muito para o caminho do status. E isso não é legal. Isso não é legal, isso não fideliza. Status traz clientes de forma superficial. Então, os cortes comerciais, as demais coisas que são feitas de modo comercial, de modo de propaganda, elas são bacanas, são sim, podem ser pontos positivos para trazer clientes, mas elas não trazem clientes sólidos. Então, a partir dessas percepções, eu comecei a sentir o desejo de compartilhar o que eu estava presenciando dentro da minha barbearia. Agora sim, o que eu presenciei e o que eu tenho feito dentro da minha barbearia é fruto somente da minha cabeça? Não, é óbvio que não. Então, quando eu falo assim dessas análises, dessas percepções que eu tive, essas percepções, além de serem minhas, ok, muitas delas é através de estudos que eu fiz em métodos de vendas, principalmente, porque não pense você que você é um prestador de serviço que você só corta cabelo. Não, senhor. Você presta um serviço sim, você presta um corte de cabelo, uma barba, uma sobrancelha, enfim. Você presta isso, só que você se vende. Você se vende, cara. O nosso mercado, a gente se vende para as pessoas de alguma forma. E aí um questionamento que eu deixo para você: como você, barbeiro, acha que você está vendendo o teu mercado? Você não está vendendo só a tua imagem, você está vendendo o mercado barbearia. Como você acha que você tem vendido esse ramo, esse nicho barbearia? Então, a minha percepção diante das coisas que eu vivi, que eu li, que eu estudei, dos cursos que eu fiz, das especializações nas áreas de vendas, principalmente, nas áreas ali de marketing, tudo que está relacionado a essa relação com o cliente final, me fez chegar a essas conclusões, tá certo? Eu acho importante falar isso porque às vezes pode ficar parecendo que eu estou falando da minha cabeça, né? Então, pessoal, o método barbeiro viral, ele existe, ele foi construído para a gente mudar a percepção de como é o barbeiro hoje em dia. Agora sim, uma coisa que eu queria falar para vocês: o que você fidelizar clientes vai te proporcionar? O barbeiro viral, ele existe para fidelizar clientes, atrair clientes e ter a sua agenda lotada. Você consegue ter a sua agenda lotada em 60 dias, se você traçar as estratégias que eu tenho para passar. Então, assim, uma estratégia de fidelização de clientes vai te proporcionar, eu vou ler aqui, tá bom? Vai te proporcionar mais organização dentro do seu trabalho. Então você vai passar a saber os horários que geralmente cada pessoa te pede. Você vai passar a ter, consequentemente, uma maior organização da sua agenda, das suas rotinas pessoais, das suas rotinas como profissional. Você vai ter uma média comportamental de clientes, assim como eu falei no início, né? Então, assim, isso é muito engraçado, cara. Eu vejo isso dentro da minha barbearia, é impressionante, e eu me dei conta disso há pouco tempo atrás. É impressionante, mas você vai tendo um nível de comportamento dos teus clientes, sabe? E isso vai depender do que você está transmitindo para a sua barbearia, do que você está transmitindo aonde você trabalha como barbeiro, tá? Então, vou dar um exemplo aqui. Se você está tendo muitos problemas com seus clientes, e aí cada um tem os seus problemas, né? Eu posso citar aqui problemas de atrasos de clientes, problema de furo, problema de falta de fidelização de cliente, uma sensação de que os clientes não indicam o teu trabalho, aquela sensação de que parece que o cara não te valoriza como você é. Já quero adiantar aqui para você que possivelmente esse erro não essa falta
não é dos seus clientes. Isso está sendo algo que você não está fazendo, porque você não está conseguindo criar esse ciclo de relacionamento, esse ciclo comportamental dentro do teu trabalho, certo? Então, se você seguir esse caminho de ser um barbeiro viral, de ter essa viralização desse sentimento de melhorar o nosso ramo, você automaticamente vai conseguir essa fidelização e essa organização comportamental dentro da tua barbearia. Consequentemente, você vai ter mais facilidade em saber os cortes de cada um, as individualidades de cada um, certo? Essas percepções, elas são importantes. Você vai saber também, consequentemente, você vai ter mais facilidade de memória de assuntos que você pode conversar com os barbeiros, com os clientes, de assuntos que você não deve conversar com os clientes. Às vezes tem pessoas e pessoas, cara, tem gente que você vai atender ali que tem assuntos que, se você conversar com ele, você sabe que vai ser positivo, vai ser bacana. Agora tem assuntos que não, tem assuntos que vão afastar o teu cliente, certo? Então, essas estruturas, elas são importantes. Então, eu fui linkando essas coisas, certo? Como método. Então, o barbeiro viral, ele é aquele cara que cria relacionamento dentro da barbearia. É isso. Barbeiro viral é aquele barbeiro que ele cria um relacionamento dentro da barbearia. É o barbeiro que ele está viralizando o que é ser um barbeiro de verdade, o que é ser um barbeiro de excelência. E barbeiro de excelência não é você ter uma foto bonita no Instagram. Não é só isso. É isso também, mas não é só isso. É muito mais do que isso, certo? Deixa eu passar para o próximo aqui. Eu quero até aproveitar e falar uma coisa aqui que eu lembrei sobre isso, né? Do que é ser o barbeiro viral. Eu vivo constantemente dentro da barbearia esse sentimento de você sentir que você, no seu mundo, você está mudando o teu ramo, você está melhorando a percepção do que é ser um barbeiro. E você vai mudar isso mostrando, você no caso, nós vamos mudar isso mostrando para os nossos clientes, através do que a gente vive, certo? E prova do nosso caminho estar certo não é só fidelização, é o que vai sair da boca deles. Então eu já escutei diversas vezes de clientes, e isso me deixa muito feliz e entusiasmado ao mesmo tempo. Eu já escutei diversas vezes eles falando assim, pô cara, eu tinha chego aqui meio para baixo, eu tinha chego aqui meio triste, e a conversa que a gente teve foi muito produtiva. Isso não tem preço. Isso vai além de um corte de cabelo. Eu fiz uma pesquisa um tempo atrás com os meus clientes, né? E um cliente falou assim pra mim, perguntei pra ele o que era, ir numa barbearia, o que era cortar cabelo pra ele, né? E ele falou assim, que cortar cabelo não é o barbeiro te enxergar como um corte de cabelo. É ele te enxergar como uma pessoa. Eu não induzi o cara a falar nada. Eu não direcionei ele para falar nada. Eu só fiz a pergunta para ele o que ele considerava um bom corte, uma boa ida ao barbeiro. Então, isso é só para vocês terem noção do quanto a gente pode impactar. Tira da sua cabeça essa percepção de que você tá ali só cortando cabelo. O barbeiro viral, ele existe dentro de mim, e eu quero que ele exista dentro de você, barbeiro. A mentalidade de que a gente não tá só para cortar cabelo. Você não tá aqui só para cortar cabelo, tá bom? Você tá aqui para mudar o seu mundo, mudar a sua percepção enquanto barbeiro, mudar a percepção sua para os teus clientes, tá bom? Eu acho que é isso que eu tinha para falar hoje sobre o barbeiro viral, tá bom? Deixa eu ver se eu não esqueci nada, gente. Agradeço a você que ficou até aqui. Hoje foi um dia muito feliz para mim, um dia de realização, onde eu estou realizando o meu sonho de compartilhar com você aquilo que eu tenho aprendido, aquilo que eu tenho vivenciado, tá bom? Obrigado de verdade, barbeiro, por hoje.
Eu vou fazer mais conteúdos semanais, tá bom? Hoje foi só uma coisa introdutória. Eu tava falando aqui hoje sobre o que é ser o barbeiro viral, né? Da onde surgiu essa ideia. Então eu agradeço de verdade por você ter ficado até aqui comigo. E é isso, eu desejo muito sucesso para você, desejo que você mude a tua percepção enquanto barbeiro e eu desejo também que você possa encaminhar aquilo que você pode ser para as outras pessoas. Quero agradecer as pessoas que estão aqui assistindo. Bruno, quem mais está aqui? Manda um oizinho aí quem está aqui, por favor, para eu mandar um abraço para todos vocês. Bruno, Jefferson, Carol, Davi, Everton, não sei quem que passou por aqui, né? Enfim, obrigado, gente. Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Encaminha, eu vou deixar essa live salva, encaminha para alguém que é barbeiro, para alguém que está começando, para alguém que já atende na área. Eu tô comprometido em mudar o nosso ramo, em melhorar o nosso ramo, tá bom? Então, não sei se vocês barbeiros aqui tem alguma pergunta para fazer, quiser fazer, eu vou deixar esse momento aberto, tá bom? Se não tiver, tamo junto do mesmo jeito. Mas se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode fazer. Então é isso, gente. Obrigado de coração. Indica aí pros seus barbeiros, pros seus amigos barbeiros, tá bom? Tamo junto. Vamos ser um barbeiro viral, vamos viralizar o conceito do que é ser barbeiro. Beleza? Ô, Natan. Cara, eu tô pensando sim, não vai levar muito tempo não. Eu penso em contratar alguém sim no futuro. Tô me estruturando para isso, cara. A minha meta agora é organizar, cada vez mais, refinar cada vez mais o método. Eu quero aplicar cada vez melhor isso dentro da barbearia para eu conseguir replicar para as pessoas que vão trabalhar lá comigo. Tá bom? Bom te ver aqui, meu querido. Obrigado, mano. Deus abençoe, viu? É isso, gente. Fiquem com Deus. Muito obrigado aí. É a primeira vez que estou fazendo live, vou ter que aprender até como que fecha a live aqui. Tchau, gente. Obrigado.